queridos amigos e amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos, particularmente as bênçãos que os Espíritos bons proporcionam, representando a figura de Jesus nesta casa, mormente aqueles que assessoram essa instituição santa. As parábolas em Jesus alcançam um nível mais do que especial. Porque o gênero de parábolas, como já falamos aqui em outras oportunidades, é uma tradição cultural, uma tradição literária que remonta a épocas antes mesmo da época do Evangelho. As parábolas eram figuras de linguagem, metáforas, tradições culturais que estão presentes em civilizações mesmo antes da antiga Palestina, de há 2000 anos, na cultura grega, na cultura romana. A tradição de contar parábolas, quase sempre colhidas do folclore popular, fazia parte do paradigma, da prática cultural, da tradição de povos do passado. Portanto, a parábola não é invenção do Evangelho, não obstante, quase sempre hoje, quando a gente fala em parábola, quase sempre a gente remete à tradição cristã. Porque se o gênero existia antes, a partir de Jesus, parábola vai ser elevada em altíssimo nível e vai ser alcançado em expressão muito diferente. A partir desse momento, quase sempre se associa a parábola àqueles ensinamentos alegóricos, metafóricos, enunciados por Jesus aos seus discípulos mais diretos na época do cristianismo nascente. É por essa razão que quase sempre a gente não considera, ou não lembra, ou não tem muitos dados das parábolas não cristãs, da tradição desse gênero literário antes da época do Cristo. Porque, sem sombra de dúvida, o recurso parabólico vai ser não apenas muito sofisticado, mas cuja mensagem vai ser considerada bastante profunda e vai esse recurso ser utilizado como nunca antes foi utilizado por Jesus nos seus ensinos diretos. Por essa razão, alguns estudiosos da tradição bíblica, inclusive o professor Humberto Roden, costuma dizer que todo o evangelho pode ser dividido em dois eixos maiores. Um deles é o discurso do Sermão do Monte, que era uma linguagem mais direta, mais frontal, e o segundo eixo, as parábolas do Mestre, que quase sempre remetem de maneira alegórica, metafórica, esmiuçada, aqueles ensinamentos do discurso do monte, que foi dito de maneira mais frontal, mais direta e possivelmente pouco compreendido, mesmo para os discípulos diretos, compreendido aquele conteúdo, aquela mensagem especial. As parábolas em Jesus, portanto, alcançam o máximo. O termo parábola vem do grego lançar ao lado, jogar ao lado, porque é a junção de dois termos, baleim, que é lançar, e para, ao lado de. Portanto, parábola é jogar ao lado, lançar ao lado, isso é explicar uma coisa através de paralelismos, através de analogias, através de imagens, porque quase sempre, segundo as melhores mentes da comunicação, da semiótica, da linguística, quase sempre para a gente ensinar algo de maneira profunda, a linguagem direta, frontal, limita o pensamento, que é muito maior. A parábola tem um recurso, ou a metáfora tem um recurso de abranger abstrações sem limitar, sem reduzir. A linguagem frontal que define e toda definição limita. Se eu defino uma coisa, eu digo que aquela coisa que eu defino é uma coisa e não outra. Ou seja, eu reduzo as suas possibilidades. Na parábola, portanto, através de imagens, de metáforas, eu consigo ensinar uma coisa de uma forma, quase sempre, um conteúdo abstrato, que é muito difícil de colocar em palavras, através de comparações, quase sempre comparações que são acessíveis, que são conhecidas, portanto, tomando como referencial aquilo que é conhecido, aquelas perspectivas simbólicas daquele que ouve a parábola. O que significa dizer, em linguagem mais simples, é eu, por exemplo, pegar uma criança para ensinar uma coisa através daquilo que é conhecido da criança para que ela aprenda aquilo que não é conhecido dela. Através de comparações, através de imagens, através, portanto, de metáforas. Portanto, nas parábolas de Jesus,
nós temos alcances muito profundos. E segundo Rodolfo Caligares, na obra sobre parábolas, Kai Bachutel também, Pastorino, na sua coletânea Sabedoria do Evangelho, e outros, as parábolas têm objetivos distintos, as parábolas do Mestre, mas cujo tema central é o mesmo: o reino de Deus ou o reino dos céus. O que é difícil definir esse reino dos céus. Ele conta várias parábolas para definir uma coisa só. E utilizando comparações distintas, comparações diversas. Então, quando a gente pega as parábolas de Jesus, a gente percebe que tem profundidade e que tem propósitos, isso é, tem aspectos distintos, embora o tema seja o mesmo, o reino dos céus, ou o reino de Deus, que pode ser definido aqui de maneira simples, mas é muito mais profunda do que isso, um estado interior de plenitude com uma conexão com a divindade, ou a conexão com a dimensão espiritual mais profunda do ser. Como fazer isso? As parábolas ensinam, cada uma delas ensina um aspecto desse reino a ser conquistado, que é, vou falar agora de maneira difícil do ponto de vista filosófico, mas eu explico, que é imanente e transcendente. Isso é, que transcende ao próprio indivíduo, mas que também se encontra no próprio indivíduo. E o que é algo paradoxal, porque em filosofia o que é imanente não é transcendente, o que é transcendente não é imanente. O que está fora não está dentro, o que está dentro não está fora. Mas no caso do reino dos céus e daquilo que Jesus apresentava nas suas parábolas, quanto mais se busca transcender, mais se mergulha no mundo íntimo, e quanto mais se viaja para dentro, mais se conecta com esse aspecto transcendente. Portanto, quando Allan Kardec na sua obra fala do desenvolvimento da natureza espiritual, quanto mais o homem se aproxima da sua natureza espiritual, mais ele se identifica com a vida futura. Kardec diz isso nas suas obras, ele está dizendo a mesma coisa. Isso é, a conexão com eu, espírito que sou, me faz conectar com o mundo espiritual para onde eu vou, para a realidade que me aguarda, que me espera. Porque é uma coisa só. À medida que eu transcendo, eu também mergulho para dentro. E à medida que eu me conheço, mergulho para dentro e me descubro, eu também transcendo e me conecto com as realidades espirituais. Por quê? Porque os aspectos materiais todos são transitórios. Inclusive, são transitórios os aspectos característicos da personalidade humana. Isso significa dizer que o amor que eu tenho, por exemplo, só para me utilizar de um exemplo rápido, sem desviar do tema, o amor que eu tenho, por exemplo, os aspectos, porque nós amamos, mas amamos com as nossas imperfeições. Amamos, mas com o nosso amor a gente fere o outro, o ser amado. Com o nosso amor, a gente também, em alguns momentos, conspurca o amor com as nossas imperfeições. Ama, mas ama imperfeitamente, porque imperfeitos ainda somos. O que significa dizer que, do seu amor que você guarda, como se fosse uma pedra que está sendo lapidada, o diamante vai conservar, ou se quiser, uma semente ali que já tem a árvore dentro dela, ou melhor até, o fruto da árvore dentro dela, significa dizer que os aspectos materiais do amor que você tem, um dia vão desaparecer, porque são transitórios. O que vai ficar é a dimensão espiritual do amor. Falando de maneira mais simples, segundo a tradição medieval de Teresa de Ávila e de outros, os grandes místicos da Idade Média, eles costumam dizer que a iluminação é uma espécie de limpeza, ou seja, as impurezas da matéria um dia ficarão na matéria. O que sobrará é a realidade espiritual que guardamos e que agasalhamos. Para nós entendermos as parábolas de Jesus, temos que entender os vários propósitos. Primeiro, a ideia de que nas parábolas nós temos explicações de abstração, nós temos níveis de profundidade, nós temos também sempre metáforas, quase sempre metáforas, temos um poder de síntese impressionante em todas as parábolas do Mestre, temos uma capacidade de comunicação, né? E temos nas parábolas de Jesus, imaginemos ele na Palestina de há 2000 anos, num povo aglomerado heterogêneo, quase sempre voltado para os trabalhos braçais, pouca cultura sofisticada e a noção de moralidade ainda engateando, ainda claudicando, e ele, naquele grupo heterogêneo, passava um ensinamento que pelo menos todo mundo pudesse assimilar o essencial. Através das parábolas ele conseguia isso, utilizando a roupagem da parábola, são elementos conhecidos da época. Agricultura, animais, pesca, vinha e assim por diante. Então ele utiliza os elementos da época. O que é mais interessante é o seguinte, eu imagino que, a depender de quem ouvia Jesus, ele falava uma parábola de acordo com os elementos que era conhecido das pessoas. Então, por exemplo, quando ele estava diante de pescadores, é provável que as parábolas de pesca aparecessem.
Quando ele estava diante de cultivadores, por exemplo, da agricultura, então, parábola de agricultura. Quando ele estava diante de comerciantes, parábola que fala de comércio, de elementos de comércio. E assim, quando ele estava diante de doutores da lei, ele fala de parábola sobre a lei. Então, é interessante que talvez ele sempre falava de acordo com a linguagem do outro, através de elementos simples, alguns até rudes, alguns que parecem ao pé da letra até infantis e banais. Ele transmitia ensinamentos muito profundos, porque estamos diante do ser mais perfeito que Deus ofereceu, ou do tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser seu guia e modelo. O que significa dizer, nas palavras de Allan Kardec, o espírito puro por excelência. Ele diz isso em uma outra obra. O que significa dizer que é um espírito muito experiente, que condensa nele mesmo bilhões de experiência. Então, quando ele transmite uma parábola, ele coloca em ensinamento o seu know-how, a sua consultoria, gratuita, aliás, a sua consultoria gratuita de anos de experiência no mercado. Então, é mais ou menos essa ideia que vige nas parábolas de Jesus. Por isso que Emmanuel, na obra O Consolador, e Amélia Rodrigues também, na obra Vivendo com Jesus, chama as parábolas de Jesus de sementes de vida eterna. Por quê? Porque ali tem sementes de verdades atemporais, de verdades que são verdades em qualquer época, que sempre são atuais. O texto pode ser grosseiro, pode ser primitivo, pode ser da época, com a linguagem da época, mas o ensinamento é para toda a época, para todas as épocas. São verdades, portanto, atemporais. E o que chama a atenção é que na parábola também tem uma intenção de preservar os seus ensinos das adulterações. Diz, aliás, o psiquiatra não religioso Augusto Cury em uma das suas obras. Porque quando eu escrevo uma frase, às vezes uma vírgula, uma pontuação, troca de uma palavra, a tradução pode mudar o sentido. Mas quando eu conto história, se eu mudar qualquer coisa, a história fica sem sentido, sem coerência. Então, nas parábolas, eu também tinha a intenção de guardar, ao longo dos milênios, os ensinamentos dele. Porque, sem dúvida, algumas passagens neotestamentárias possivelmente devem ter sido adulteradas, modificadas, mas o ensinamento básico dessas parábolas conservam a sua moralidade e os ensinos do Evangelho de maneira extraordinária. O que é interessante pensar também nas parábolas, já entrando na parábola dos talentos, que é o nosso tema de hoje, o que é interessante a gente pensar nas parábolas é o seguinte: quase em todas as parábolas de Jesus existe exagero. Exagero que era para chamar a atenção e talvez para chocar. A gente vê isso na parábola do filho pródigo, né? O filho volta e o pai recebe o filho todo feliz. Isso não era comum na cultura israelita de há 2000 anos. O pai era o patriarca ancião demais, o filho que espolhou o patrimônio do pai, que acabou com a herança do pai, agora volta e o pai que recebe ele alegre. Era um exagero aquilo para os judeus prestarem atenção, porque era Deus procurando o homem, né? Era a ideia do pai em busca do filho, e não o filho em busca do pai. Era o amor de Deus que sobrepujava tudo aquilo. E assim a gente vê em toda a parábola dos festinhos de bodas, né? Há exageros e até ao pé da letra, até absurdos. Convidar mendigos na rua para o casamento, o festinho de bodas, e quando entra no casamento, tirar aqueles que não estavam vestidos. Como é que a pessoa chama qualquer um da rua para o casamento e quer encontrar as pessoas vestidas para o casamento? Mas é de propósito que Jesus fazia isso. Para chamar a atenção, para prender a atenção do interlocutor e fazê-lo pensar. Porque ele não estava falando de um casamento, ou melhor, estava, mas de um casamento espiritual. O noivo da parábola é o próprio Cristo. E a noiva é a humanidade toda. E assim a gente vê em todas as parábolas esses ensinamentos e esses trechos exagerados de propósito. E na parábola dos talentos nós temos também esses exageros, entre aspas, a começar com o talento. Que em termos monetários, eu não sei como é que Pastorino fez isso, mas uma obra dele, eu não sei até que ponto isso tem um caráter de veracidade, mas ele discute, especula a possibilidade de um talento valer o que equivale hoje a $2.000. Então não era nada mal, um talento. Mas isso é muito polêmico. A verdade é que me parece que de sestécio, denário, talento me parece que é a moeda mais valiosa, é a quantidade mais valiosa. E há alguns autores, entre os quais há uma nota da Bíblia de Jerusalém que fala isso, que talento não era nem uma moeda. Era, na verdade, uma medida de metal que colocava moedas para ser pesado. Ou seja, uma medida específica que continha quantidade de moeda, que era ou prata ou ouro. Na época de Jesus, o Roma dominava o mundo, era quase sempre ouro. E quase sempre haviam duas medidas, 60 quilos e 30 quilos. Quase sempre era usada a medida de 30 quilos. Então, considerando isso, uma moeda era 30 quilos, um talento era 30 quilos de moeda de prata. Ou seja, na parábola a gente tem um indivíduo que recebe um talento, 30 quilos, outro que recebe 2 talentos, portanto 60 quilos, e outro que recebe 5 talentos, 150 quilos.
então, de moedas de prata. Então, feito essa introdução, me permitam ler. A parábola dos talentos está em 2 evangelhos, o de Lucas e o de Mateus. E o que é interessante é que em ambos os trechos há muita diferença. Há diferenças tão gritantes, embora o ensinamento seja o mesmo, que alguns chegaram a duvidar de que se tratava do mesmo ensino, e alguns teólogos chegaram a especular que os evangelistas colheram de fontes diferentes, o que é bem provável. Lucas fez um evangelho baseado em alguns depoimentos, e Mateus na sua experiência. O livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier por Humberto de Campos, tem uma informação que eu acho valiosa, que é uma informação quando fala de um episódio específico, quando Jesus foi proclamar as bem-aventuranças, e diz Humberto de Campos que, ao entardecer, se reuniram no mesmo lugar onde ele costumeiramente se reunia para, mais uma vez, falar as suas lições, e ali ele anunciou as bem-aventuranças, dando a entender que aquele discurso do Sermão do Monte das Bem-aventuranças, que Mateus registrou pessoalmente, era dito várias vezes. Que Jesus não ensinou uma vez só, que Jesus repetia as suas lições. E talvez isso explique por que, às vezes, os evangelistas têm diferenças nos textos que são apresentados. Mas o mais conhecido é o evangelista Mateus, e, segundo a Bíblia de Jerusalém, diz assim, a parábola começa assim: pois será... Aqui é um parêntese. Por que pois será? Porque a parábola dos talentos está ao lado da parábola das 10 virgens. É o capítulo 25 de Mateus, começa com as 10 virgens e logo depois vem a parábola dos talentos. O evangelho de Mateus é um evangelho temático, não é cronológico, não é biográfico. O de Lucas é mais biográfico, porque Lucas ouviu a mãe de Jesus. Por isso que tem mais detalhes sobre a infância do mestre, porque era um depoimento de Maria de Nazaré, segundo o Espírito Emmanuel, na obra Paulo Estevão, né, que Lucas viajou a Éfeso e colheu essas informações de Maria, a mãe de Jesus. No evangelho de Mateus, há um evangelho temático. Mateus reúne, por isso que assim, há um capítulo inteiro, várias parábolas, e depois outro capítulo falando de outros ensinamentos. É claro que Jesus não falava assim. Imagina passar um mês só falando parábolas. Aí Pedro, não. Esse mês é só de parábolas. Mês que vem eu falo... Não é assim. Mas era um evangelho temático, porque era um judeu arrumando as coisas para falar aos seus irmãos judeus e organizando as coisas para discutir Jesus como Messias. A parábola dos talentos, portanto, no evangelho de Mateus, começa depois da parábola das 10 virgens. Não é à toa que colocou ao lado das 10 virgens, porque a parábola das 10 virgens fala do momento de iluminação e, segundo alguns autores, de um momento de renovação planetária. Em toda a tradição religiosa, desde a tradição judaica, que fala de uma era messiânica, da tradição muçulmana, que fala de uma Jerusalém libertada, de um mundo de paz, de um mundo de luz, a nova era, a depender da tradição esotérica, espiritualista, em várias tradições religiosas, ou todas as tradições religiosas, fala de um mundo regenerado, de um mundo renovado. Allan Kardec discute essa questão no último capítulo de A Gênese, Sinais dos Tempos, quando fala da mudança do planeta. O planeta tem ciclos, não é apenas essa mudança específica. Alguns autores preferem chamar transição planetária. O nome pouco importa. O que importa é uma mudança, segundo a doutrina kardeciana, a proposta da codificação, de mundo de provas e expiações para a chamada mundo de regeneração. Essa mudança, que tem aspectos sociais, materiais e morais, estaria acontecendo, segundo a tradição. E nessa parábola das 10 virgens parece fazer alusão a isso, a esse momento esperado, a essa era messiânica da tradição judaica. E aí Jesus começa a parábola dos talentos, capítulo 25, versículo 14, dizendo, pois será, dando a entender que está se referindo o quê? A essa mudança. Portanto, a parábola dos talentos possivelmente é uma explicação do que é que será essa mudança. E aí ele diz, pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Aqui há uma colocação interessante. Tanto a Bíblia de Jerusalém quanto a tradução de Haroldo Dutra Dias, capacidade foi traduzido a partir da expressão dimens, ou dimans, que ao traduzir literalmente significa dinamismo, dínamo. Né? Ou seja, de acordo com cada dinamismo de cada um, de cada capacidade, deu os talentos a quantidade correspondente. A outros 2, a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles em outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles.
aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Interessante, o servo que recebeu mais, ainda assim ele foi fiel no pouco. Portanto, foi fiel no pouco, foi fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aqui há uma colocação da Bíblia de Jerusalém falando o seguinte: ele era servo. Ao entrar na alegria do seu Senhor, ele ficou filho. E filho herda a herança do pai. Antes ele era funcionário. Ou seja, a ideia dessa integração com Deus. Ele estava trabalhando os valores que recebeu. De funcionário virou filho, agora ele dividia e usufruía o patrimônio paterno, o patrimônio familiar. Então é mais ou menos essa a ideia. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui... Eu acho interessante essa expressão, temendo. Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, se não me falha a memória, é Fonte Viva, chamado Medo, que ele pega essa passagem, né? Temendo, algumas traduções, como a do padre João Ferreira de Almeida, Emmanuel, na época não havia essa tradução de Haroldo Dutra Dias, nem ele utilizou a Bíblia de Jerusalém, que também é um projeto mais recente. Emmanuel possivelmente utilizou a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, que era o melhor que havia na época. E a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida diz assim: tendo medo, e ele coloca essa passagem, né? E tem uma mensagem explicando essa passagem. Ele vai dizer que o medo é um dos fenômenos que paralisa a criatura, né? Que faz ela paralisar, inclusive do ponto de vista do dinamismo, né? Da evolução, né? Porque mesmo errando, como dizia Paulo, né? Ou morno, ou quente, ou frio. Morno não. Porque mesmo errando, o indivíduo está fazendo opções, está vivendo experiências, né? Claro, se a pessoa só está no mal, ela até cresce, mas ela evolui muito pouco, lentamente. Porque ela evolui se saturando do mal. Ninguém quer evoluir assim. Quer evoluir de maneira consciente, optando pelo bem. E moralmente se desenvolvendo, né? Mas o medo paralisa, e a pessoa nem escolhe, nem opta, né? Então, tendo medo, ou temendo, como diz aqui a tradução, fui e escondi o teu talento na terra. É interessante que em algumas traduções tem assim, enterrei. E aí há uma alusão à tradição judaica. A tradição judaica é toda ela, e nós herdamos essa tradição, em grande parte, que é a tradição do sepultamento, do enterro. Então, enterrei tem a ver com matei. Né? Matei o talento, tornei o talento morto, né? Enterrei, sepultei, não foi útil para ninguém aquele talento. Então é interessante isso, né? Interessante a gente pensar nesse medo, né? O medo acaba paralisando, inclusive, o desenvolvimento da criatura, né? O medo, segundo os psiquiatras, os estudiosos do comportamento, é a emoção mais básica do indivíduo, né? É a emoção que está associada ao instinto de conservação. Quando a criatura começa a pensar, o instinto de conservação se deriva no medo, que é para proteger-se diante de uma ameaça, né? Só que o medo não racionalizado e excessivo gera as situações fóbicas e a dificuldade, né, no nosso processo de crescimento. E aí ele diz, temendo, fui escondi o teu talento na terra. Vem, vê, tens o que é teu. E deu o talento. Vê, tens o que é teu. O único talento que estava escondido na terra, sepultado, né, morto, ele então devolveu. Parece até justo, né? Ó, eu não multipliquei, mas está aqui o seu talento. Eu guardei, toma de volta. Em resposta, o seu senhor lhe disse, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento, e dai àquele que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil da treva exterior, e ali haverá o pranto e ranger de dentes. A parábola acaba com um discurso duro, né, com um discurso forte. À semelhança da parábola das 10 virgens, que também acaba com um discurso forte. Primeiro, a parábola dos talentos é talvez a parábola mais popular do Evangelho.
sobre a qual há uma série de comentários, interpretações, autores religiosos, autores não religiosos, há toda uma tradição, porque a parábola dos talentos tem uma abrangência tão grande como a maioria das parábolas de Jesus, mas ela tem uma abrangência, porque fala de comércio. Veja que Jesus tira de comércio coisas que é da lei divina. Essa é uma coisa interessante. Emmanuel também tem uma mensagem sobre isso, dizendo que em qualquer circunstância da vida, a gente pode ver a lei se manifestando. A lei divina se manifesta. Não é só na igreja, no templo religioso, no centro espiritual. Não. Em qualquer momento, circunstância da nossa vida, nós temos ali a lei divina se expressando. Inclusive no comércio. Pô, Jesus está falando um negócio tão material, fala de dinheiro, de comércio. Não, ele está utilizando a figura do dinheiro para nos ensinar uma contabilidade divina. Umas ciências contábeis espiritual. É essa, mais ou menos, essa a ideia. Então, é a parábola mais popular, né? Ao lado da parábola do semeador também, que é muito popular. É a parábola mais popular. Há uma série de comentários, desde interpretações mais materiais, de distribuição de riqueza, até interpretação que faz alusão à época de Jesus, né? Como se cada pessoa que recebeu quantidade de talento fosse uma casta da sociedade israelita. Tem gente que interpretou dessa forma, há uma tradição que interpreta dessa forma. Né? Alguns interpretam que é uma chamada de atenção aos religiosos que receberam os talentos da fé, que é um tesouro sagrado, para inclusive educar as massas, né? Os que detêm, digamos assim, o domínio da religiosidade, são líderes, né, dos segmentos religiosos da época. A verdade é que o exagero na parábola dos talentos está na dureza do Senhor no final, na própria quantia que é oferecida. E aqui eu tenho um comentário. Talvez a ideia de colocar um valor alto não era apenas de chamar a atenção do interlocutor, aqui a hipótese pode estar errado, não era apenas para chamar a atenção do interlocutor, mas talvez também o valor alto é para dizer que nós recebemos de Deus valores significativos. Estamos recebendo concessões divinas, empréstimos, que aqui fala de empréstimo, a parábola. Empréstimos do doador da vida, que tem alto valor, que deve ser considerado em alto valor, que deve ser atribuído uma grande importância àquilo que nos é concedido, na importância que se merece, esses valores que nos são oferecidos. Então, tanto os valores da vida em si mesmo, ou seja, as capacidades que nós trazemos a esse mundo, como também os valores do mundo, isso é, os recursos que a gente tem, materiais inclusive, com os quais a gente utiliza para desenvolver outros recursos, para a gente se movimentar e progredir nesse mundo. Né? Esse é o objetivo da encarnação. O espírito reencarna para, na experiência material, crescer espiritualmente. Para que, no contato com a matéria, possa inclusive se sublimar e superar a influência da matéria. Né? Porque senão o espírito ficava no mundo espiritual e não reencarnava. Evoluía lá e não haveria necessidade da reencarnação. Então, é interessante a gente pensar isso. A parábola dos talentos está, como eu falei, em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, e em Lucas, capítulo 19, versículo 12 a 27. Interessante pensar aqui que, na tradição hebraica, existem 4 possíveis interpretações de todas as parábolas, inclusive do Torá do Antigo Testamento. Eles chamam o seguinte, interpretações que variam das interpretações materiais e textuais ao pé da letra, às interpretações místicas, transcendentais, espirituais. Então, eles chamam de pechá a interpretação literal, ou seja, o que é que do texto eu posso tirar? O que é que o texto está ensinando? É possível que Jesus, ao enunciar a parábola, estava também respeitando os diferentes níveis de maturidade. Aqueles que tinham pouca condição de compreender profundamente, saía com o texto, com o ensinamento básico. Era uma forma de também dizer, olha, eu trago uma luz, mas eu não trago a luz para ferir os olhos de quem está me assistindo. Porque a luz tem que ser dosada, né? Ser dosada. Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer que a luz, a verdade é como a luz, mas a queima-roupa dói, incomoda. Joana de Ângeles, naquele livrinho Vida Feliz, vai dizer que a verdade é como um diamante, que todos admiram a beleza do diamante, mas atire na cara de alguém. Fere. Então a verdade precisa ser também habituada, né? E aí Chico Xavier tem um comentário que vai dizer, se Deus dissesse de uma vez por todas toda a verdade sobre nós, ninguém suportaria.
E Deus vai revelando as verdades a nosso respeito aos poucos, de acordo com cada capacidade, de acordo com cada dinamismo, de acordo com a capacidade de assimilação de cada indivíduo, de acordo com a maturidade. Da mesma forma que seria uma crueldade eu chegar para o meu filho, por exemplo, de 3 anos, e dizer a ele que possivelmente ele vai enterrar meu corpo. É verdade. Mas dizer isso para ele agora seria talvez uma violência. Então Deus faz isso com a gente. Né? E às vezes crianças espirituais, ele espera o momento de a gente ter condição de assimilar a verdade. Jesus nas parábolas fazia isso, com a sua proposta, com os seus ensinamentos. Então, pichá, o literal, redes, que é a alegoria, a metáfora, normalmente voltada para as pequenas coisas da época. Por exemplo, aquela parábola da figueira estéril, figueira seca, que alguns interpretam, pelo menos em dado aspecto, que a figueira seca seria a própria Israel, né? Que era uma figueira que não deu frutos. Ou seja, fazendo uma crítica ao povo judeu, de que recebeu grandes oportunidades, inclusive pelos profetas e pelo próprio Cristo que veio, e não deu frutos. Essa é uma alegoria redes, ou seja, uma metáfora que tem a ver com valores culturais da época, né? O terceiro e penúltimo é dirás, ou dirash, que significa interpretação, ensinamento moral, ou seja, a lição moral. E o último, sod, que sod em hebraico significa segredo místico, que seria não apenas um ensinamento moral para o nosso cotidiano das nossas vidas, mas algo que transcende a personalidade, que tem a ver com a nossa atemporalidade, ou seja, a dimensão de espírito imortal, de ser eterno, como queiramos. Então, nós temos essas características aqui. Do ponto de vista das considerações gerais, é interessante pontuar o seguinte. A parábola, como nós dissemos, fala de empréstimo. Empréstimo. Emmanuel tem uma mensagem sobre a parábola que diz assim: se estamos falando de empréstimos, estamos falando de generosidade. Porque empréstimo é generosidade. Porque se alguém me pede um recurso emprestado, eu posso dizer não. Eu posso recusar. Se é empréstimo, fala da generosidade daquele que emprestou. Então, nós estamos falando aqui de recursos que são emprestados, ou seja, que não é de posse daquele que recebe. Uma outra coisa é o seguinte: percebeu que tanto aquele que recebeu 5 e multiplicou por 10, como aquele que recebeu 2 e multiplicou por 4, entrou na mesma alegria do Senhor? Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que o reino dos céus, no sentido de conquista dessa conexão divina, que é trabalhada através dos recursos materiais, simbolizado aí no talento, ou seja, a minha espiritualização faz eu me ingressar no reino dos céus, não é conseguido de maneira matemática. Não é um campeonato, uma maratona para ver quem faz mais matematicamente, porque eu posso passar a vida inteira fazendo palestra e não me iluminar com o trabalho que eu faço. Eu posso estar na casa espírita aplicando passe, mas não aproveitar o momento de amor e de doação, achar que eu estou apenas fazendo algo burocrático, algo mecânico, laboral, algo como bater um carimbo e não me iluminar com o serviço que eu estou fazendo. Então, primeiro que não é matemática, porque os dois tiveram a mesma alegria de entrar na alegria do Senhor. E depois que a parábola também faz uma alusão consoladora. A parábola é forte, é dura, mas também é consoladora. Faz uma alusão consoladora. Não importa quantos talentos você recebeu, importa para onde você vai. Ou seja, não importa a sua origem, o local de onde você partiu, mas para onde você vai. Porque Júlio César nasceu no fastígio de Roma. Jesus, no entanto, nasceu em Belém de Judá. Como diz os Espíritos, Allan Kardec, ou melhor, Allan Kardec, uma nota do Livro dos Espíritos, ele diz: Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Então, não importa a origem, de onde você parte, material e espiritualmente, mas o que é que você faz com isso? E para onde você vai com isso? Então, essa é a primeira característica aqui que eu chamo a atenção dessa parábola. Uma outra coisa é essa questão de que somos administradores temporários. É emprestado, depois eu vou prestar contas. Quando o Senhor volta, depois de muito tempo, a parábola fala isso, depois de muito tempo volta. Muito tempo, claro que muito aqui é relativo, né? Mas dá a entender que deu tempo. A gente pode considerar que essa prestação de contas é o próprio final da vida física. A parábola parece acabar com a desencarnação. O indivíduo desencarna e presta contas. A quem? A própria consciência.
Porque é Deus dentro de nós. A lei de Deus em nós é a consciência. Então, vai prestar contas a Deus através da consciência. Então, é o próprio indivíduo que avalia isso, né? Que vê, que se desnuda. Porque no corpo a gente está um pouco escondido. E é bom que estejamos escondidos. É bom que ninguém saiba como eu sou por dentro, graças a Deus. Porque senão ia ser uma invasão de privacidade. Eu não estou falando aqui das memórias das reencarnações passadas, não. Isso é de menos. Ainda que as memórias da reencarnação passada também seriam um constrangimento. Imagine aqui, eu me lembrar de quem eu fui, eu me lembrando detalhadamente de quem eu fui, eu lembro também de quem foram os outros que estiveram comigo. Então imaginemos, por exemplo, ao recordar, eu recordo que eu e ela, por exemplo, não nos damos bem. Possivelmente eu não estaria tão à vontade aqui, tão afetuoso um com o outro, com essas memórias. Então, isso é esquecimento do passado, mas eu estou falando de algo mais profundo. É a minha realidade interior, o que eu irradio. Então, o corpo nos vela, nos impede de ver a quantidade de luz espiritual que o outro irradia e que nós também, para que a gente tenha uma certa espontaneidade, uma certa liberdade para fazer por onde. A desencarnação nos desvela, como nós somos. Por isso, às vezes, a surpresa dos espíritos no relato ao desencarnar e ao se dar conta de como estão, etc. Né? Na falta de autoconhecimento, talvez, no autoconhecimento precário e assim por diante. Então, nós temos também esse processo. Se somos administradores temporários, a parábola fala de recursos que são usados para serem multiplicados. E esse é um dos segredos que eu considero mais importante da parábola. A parábola fala de multiplicação. Eu uso o recurso para multiplicar e depois ofereço. Essa é a ideia da parábola. E esse é um dos segredos da parábola. Por quê? Porque a ideia de se espiritualizar não é me dê cá que eu te dou lá na mesma moeda. Essa é a ideia da justiça. A justiça é, eu sempre digo isso, a justiça é equiparação. O que é que quer dizer justiça? Justiça é equiparar. Você teve um dano, foi lesado, você entra na justiça e tem uma indenização para equiparar. A noção de justiça é essa. Mesmo a justiça mais rude lá do passado, olho por olho, dente por dente. Roubou, corta a mão. Era a justiça da época. Se acreditava que ele estava equiparando. Né? Então, quando Jesus fala de resume a lei no não fazer a outrem que não deseja que outrem lhe faça, ou amar ao próximo como a si mesmo, ele está falando de uma questão de justiça. Equiparar. Tomar como regra o que se quer que o outro faça para fazer o outro. Mas, quando ele fala em apresentar outra face, quando ele fala devolver o mal com o bem, já não tem equiparação. Já não existe justiça aí. Existe amor. E o amor vai além da equiparação da justiça. Por isso que ele dizia, se a vossa justiça não exceder, não for além a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mas voltando à parábola. Então nós temos aqui a questão de sermos administradores, de termos vários recursos, se não todos os recursos materiais, emprestados. Temporariamente. Estamos emprestados. Para quê? Para utilizarmos bem. Para quê? Para desenvolver recursos que serão nossos. Isso que é interessante. Então, quando você pega um recurso material e passa para outra pessoa, você está fazendo uma transferência. Não é seu, está emprestado, e você também emprestou para o outro, passou adiante. Mas o que é que você faz com esses recursos? Você pode desenvolver coisas que são suas mesmo. O amor, por exemplo, que você constrói no seu mundo íntimo, que você dá, é seu. Esse é mérito seu. Se você, com os recursos materiais, desenvolve esse amor, o que você dá de amor é seu. Então, isso é interessante a gente pensar em termos aqui da parábola, né? Dos recursos do mundo para converter esses recursos em espiritualização. E eu estou falando aqui não no sentido apenas religioso. Se eu tenho possibilidade de conhecimento, como é que eu uso esse conhecimento? Desenvolver uma boa cultura, crescer culturalmente, melhorar minha inteligência, aplicar bem a inteligência para o bem, multiplicar esse conhecimento para os outros, não ficar só para si, disseminar também para que outras pessoas saibam. Se é uma coisa de utilidade pública, é uma forma de estar disseminando, de estar também usando bem o acesso que eu tenho à cultura, assim com a fama, assim com a beleza, assim com a juventude, assim com a força física, assim com a lucidez mental. Como eu disse agora em uma outra casa irmã, se você é jovem, você é bonito ou bonita, não se preocupe não, que esse é um problema que o tempo corrige. O tempo vai corrigir isso. Porque é transitório. Estamos todos aqui com esses valores emprestados. Saúde física, saúde mental,
recursos financeiros, materiais, sociais, posição onde nós somos colocados, influência sobre as pessoas. Tudo isso são talentos. Os talentos têm a ver com o senhor que sai do seu país. A gente faz de deslocamento. A gente pode pensar numa reencarnação. Chama os seus servos que vão adiante e viajam com os talentos que lhes são conferidos, de acordo com a sua capacidade. E depois voltam para entrar em contato e prestar contas. Então a gente fala de recursos que são emprestados para a execução desses recursos para o trabalho, para o desenvolvimento. Então a gente tem, portanto, essa ideia, e aí, claro, há interpretações de alguns autores espíritas falando dos talentos que são acumulados ao longo das encarnações. Né? Rodolfo Caligares vai por essa linha e outros autores, que é essa ideia de que, por exemplo, eu recebo uma condição boa de inteligência. A inteligência é um patrimônio do espírito, a rigor. Mas estamos falando de o recurso para exprimir essa inteligência, porque eu posso ser muito inteligente e voltar com o cérebro limitado. Eu posso reencarnar com a impossibilidade, com o organismo, o aparelho, impedido de manifestar, numa idiotia, num processo cerebral, numa anencefalia. O espírito é inteligente, mas não se manifesta. Está com limitação. Então, claro que as faculdades que o indivíduo adquire é do espírito, mas ele recebeu aquela capacidade de exprimir a inteligência. Aí usou mal, abusou, etc. A depender, genericamente falando, estou falando aqui que cada caso é um caso. Mas estou falando aqui, num caso hipotético, o indivíduo abusa demais, se excede demais, pode voltar a reencarnar com a limitação naquela área de que ele não soube aproveitar bem. Alguns casos da literatura mediúnica falam disso. Do mau uso da inteligência, a pessoa volta com a inteligência danificada, porque como se excedeu, não deu valor àquilo que possuía, volta agora em regime de carência, num aspecto pedagógico. Assim na inteligência, assim na saúde física, assim na beleza, assim em várias oportunidades do mundo. Da mesma forma, aquele que recebe o talento e usa bem o talento e multiplica, pode mais tarde ter mais. Ter o seu campo de ação ampliado. Então aquele espírito, por exemplo, que reencarna na ciência, desenvolve um trabalho, não dá tempo de concluir, desencarna, volta para dar continuidade naquele mesmo campo. A gente tem às vezes menções disso, né, em algumas obras, falando de alguns espíritos que voltam na inteligência, na arte. Ivone Pereira, por exemplo, fala que, segundo as informações que os espíritos lhe deram, o poeta Ovídio volta como Rafael Sanzio na pintura, depois volta como Chopin. Ou seja, se a gente considerar como verdade, porque é uma informação que pouco importa se é verdade ou não, mas como caso hipotético, vindo reencarnar o mesmo espírito no mesmo campo da arte, vai se aprimorando. A gente tem isso na ciência, né? Tem uma comunicação mediúnica no século XIX, em algumas reuniões mediúnicas, e Joana de Ângeles, em uma obra por Divaldo, confirma isso, que Hahnemann, o pai da ciência médica ocidental, volta como Paracelso, depois reencarna mais tarde como... Ou melhor, Hipócrates, o pai da ciência, volta como Paracelso e depois como Hahnemann, né? Pouco importa se isso é verdade, mas nesses casos hipotéticos, estamos falando aqui, hipoteticamente, de um espírito que volta no mesmo campo, desenvolvendo as suas habilidades e dando continuidade a um trabalho. Emmanuel vai dizer, o gênio é um trabalho de séculos. Quando a gente vê um Mozart, né, desde pequeno e assim por diante, o gênio é um trabalho de séculos. Então, nós temos aí o milagre da multiplicação. Por quê? Porque o milagre da multiplicação é o milagre do amor. O amor é o dom e aquilo se espalha. Ó, eu sempre falo isso, eu tenho falado isso. Filho não é investimento. Quem acha que filho é investimento em bolsa de valores, tesouro direto, mercado de capitais... Não, filho é despesa. Do ponto de vista material. Eu não quero desanimar, não, mas é do ponto de vista material. Você dá, mas nem sempre você tem compensação. Mas o milagre é da multiplicação. Quase sempre a gente não vai ter a compensação, mas o filho que recebeu aquele patrimônio, que recebeu nosso afeto, vai adiante, baseado naquelas referências, dar, não para nós, porque não é recíproco, genericamente falando. É claro que há amores aqui, né? Mas não na mesmo nível de intensidade, os cuidados desde o início, esse amor cuidado. Mais tarde vai multiplicar para outros. Ele vai ser filho mais tarde, ele vai ser avô, e assim por diante. Então isso vai ser multiplicado. Então a gente doa para multiplicar adiante. Esse é o milagre do amor. Espiritualmente a gente pode compreender isso. Em algum momento da nossa história espiritual a gente já foi muito ignorante, e alguém nos amou profundamente. Alguém nos compreendeu, nos tolerou, e a gente não conseguiu fazer jus, valorizar. Esse ser talvez foi adiante, cresceu e a gente ficou. Baseado nessa experiência de compreensão, de afeto,
é que a gente deveria internalizar a ideia de que um dia eu fui tolerado. Aqueles que me agridem, eu devo exercer a tolerância também. Porque o amor é esse bumerangue que a gente joga. E não sai correndo atrás para pegar. Espera que ele volta. Depois de fazer o seu périplo. Depois de fazer a sua jornada. Então, a parábola dos talentos fala de multiplicação. Eu me lembro que Chico Xavier, quando estava sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz, perguntaram a ele nem tinha ganho, estava sendo indicado ainda, o povo já queria saber o que ele ia fazer com o dinheiro. E perguntaram a ele, tem uma entrevista, né? Marlene Nobre coloca num dos livros dela, Lições de Sabedoria, perguntaram a ele, o que é que você faria com dinheiro se você ganhasse o Prêmio Nobel da Paz? Ele diz, Emmanuel me diz sempre que dinheiro é que nem sangue na veia. Se ficar parado, dá trombose. Olha que metáfora interessante. Se ficar parado, tem que circular. Da mesma forma que o sangue circula, o dinheiro circula. Então, é essa ideia, né, que aqui a gente tem. Por quê? Porque eu não sei o amor que eu dou, o que é que vai gerar lá adiante. É essa, talvez, a explicação que eu tenho, pessoalmente eu tenho, e estava refletindo antes de começar, antes de chegar aqui, naquela parte que fala que colho onde não semeio. Recebo onde não plantei. Ou seja, está falando de Deus, que é o exemplo, né? O pai ali, referência. O que é que isso quer dizer? É que eu semeio aqui, mas eu vou colher os efeitos desse bem que eu faço, que às vezes vai em terceiros, que eu nem tenho ideia. Eu escrevo um livro aqui e não sei o benefício que vai, da mesma forma, o mal. Eu aconselho aqui, o meu conselho pode se multiplicar e gerar muitos danos. Um livro negativo que eu escrevo, eu não sei o que é que vai gerar de efeitos. Então, o bem e o mal tem isso, né? O que a gente produz, a gente não sabe na multiplicação do bem e do amor o que é que vai gerar. Novamente, Chico Xavier, em lindos casos, Chico Xavier, Ramiro Gama, né? Tem aquela parte da vida dele que ele abre o Evangelho, começa a ler, é até um pouquinho de loucura aqui para nós, né? Por isso que dizem que médio tem um parafuso extra, ou parafuso a menos, né? Que ele começava a ler o Evangelho e lia em voz alta, né? E aí Emmanuel apareceu e disse, não, continue, porque ele queria parar, ele achava loucura, né? Ele estava até constrangido. Era o início do Luiz Gonzaga, não era nem o grupo espírita da prece, Luiz Gonzaga ainda em Pedro Leopoldo, né? Aquele início. Ele disse, olha, tem espírito aqui, mas por que falar em voz alta? Ele disse, não, é necessário e tal. E aí orientou e ele ficava falando, lendo o Evangelho, né? Fazer o Evangelho, o estudo do Evangelho, só ele, sozinho. E ele começou a ver os irmãos do arco-íris, né? Era a forma que ele chamava, sem ainda entender muito de doutrina espírita, os irmãos do arco-íris, que eram aqueles seres que apareciam multicoloridos, né, na sua visão mediúnica. Ele disse mais tarde que nunca ia imaginar que aqueles momentos ali foram tão significativos, porque muitos daqueles irmãos do arco-íris se reencarnariam e estariam, às vezes, em lideranças do próprio movimento espírita e que teve contato com ele antes do berço. Então a gente não sabe o que é que vai dar. Divaldo Franco costuma dizer, eu já vi ele dizendo mais de uma vez, que no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele acompanhava para aprender as palestras de Viana de Carvalho. Que ele era um dos públicos de desencarnado que ficava ouvindo Viana de Carvalho falar. Viana de Carvalho foi um grande orador do final do século XIX e começo do século XX. Cearense, militar. E é interessante que o espiritismo era mal visto, né? Então quando ele começava a fazer pregações, os superiores dele achavam ruim as pregações espíritas, tirava ele de local e colocava ele em outra região do país. Ele achava ótimo, porque ele ia lá e fundava outro centro espírita e fazia palestra, etc. E foi assim que ele foi viajando em função da atividade profissional, que iam deslocando ele para os lugares mais variados, e ele ia pregando, né? Era um grande orador, né? E aí, a gente vê hoje Divaldo, por exemplo, fazendo palestra e psicografando Viana de Carvalho. Então a gente não sabe o que é que vai dar, o bem que a gente faz, qual é o efeito, a gente não tem ideia. Então, a parábola fala desse milagre da multiplicação. Porque o último, o que recebeu um talento, diz, não, ó, eu não usei, não multipliquei não, sepultei, tá aqui, dá de volta. Esse conceito é o conceito da retribuição egoísta. Você me deu nessa medida, eu dou na mesma forma. É a atitude do egoísta. E a atitude daqui da parábola é da multiplicação. Portanto, para concluir, é interessante pensar o seguinte, que na parábola dos talentos a gente tem recursos, portanto a parábola do talento fala de dinamismo, de ação, usar os recursos, está falando em quê? Em atitude. Mas não está falando de qualquer dinamismo. Porque o último da parábola teve o dinamismo. O dinamismo de guardar, de proteger e com medo ficar ali preservando, para depois dar de volta. Então, não é qualquer dinamismo. Por quê? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa criar um hospital psiquiátrico, fazer um hospital psiquiátrico espírita, criar uma casa espírita,
e depois de desencarnar, ir para o tratamento de desobsessão e ser tratado. Ou ficar como paciente do hospital psiquiátrico. Fundou a obra, mas não aproveitou. Ou seja, essa coisa que eu estou falando, né? Do ativismo até. Porque se a evolução fosse só um ativismo, os seres do mundo espiritual inferior seriam evoluídos. Né? Porque, vou usar a expressão corriqueira popular, né? Da erraticidade inferior ou do umbral. Né? O umbral, o que é que tem gente no umbral operoso para lá e para cá? A evolução espiritual não é ser operoso, diligente. É que tipo de diligência? Jesus elogiou Maria e chamou a atenção de Marta, que estava na cozinha fazendo as coisas, e Maria, que ficou sem fazer nada, nem ajudou na cozinha, ficou, mas já estava ouvindo ele. Marta, Marta. Ou melhor, elogiou Maria, né? E Marta, que estava na cozinha, e disse: Marta, Marta, por que estás tão afadigada? Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será retirada. Ou seja, ele era a melhor parte naquele momento. Claro que Jesus não estava condenando o dinamismo. Dom Helder Câmara, ele tem uma declaração muito bonita, que ele vai dizer o seguinte, que Maria e Marta são símbolos. O dinamismo e o sentimento. E que o cristão legítimo deve ter as mãos de Marta e o coração de Maria. O cristão verdadeiro deve conjugar as duas coisas. Então, é o dinamismo, mas é o bem que eu faço, permitindo que o bem que eu faço me faça bem e me faça me iluminar. Eu tenho que extrair o bem que eu faço, é esse dinamismo da parábola dos talentos. É o bem que eu faço me fazendo crescer espiritualmente. É a ação do bem, o serviço que eu tenho, porque é o serviço que a gente tem, é a oportunidade que a gente tem, dos recursos que a gente tem de trabalhar aqui no bom sentido, ou seja, de agir no bem, em qualquer circunstância, não é só no tempo religioso, na família, na convivência, nos nossos relacionamentos, a gente tem oportunidades de usar esses recursos para se desenvolver. Então é necessário uma certa ação, porque ninguém se ilumina sem ação. Mas a ação consciente. Ação consciente. Ação que envolve o sentimento, que envolve o coração. O que eu acho mais interessante é que quando Allan Kardec estuda essa parábola e introduz em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Durante muito tempo, eu ficava me perguntando qual é o sentido de Kardec colocar essa parábola no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois me veio, num grupo de estudo de uma casa irmã me veio a ideia. A ideia é a seguinte: o capítulo 16 a gente acha que está falando de dinheiro. Mas não, está falando de desprendimento de bens terrenos. E bens terrenos não é só dinheiro. A parábola dos talentos está dizendo isso. Aferir a importância dos bens que eu recebo. Qual é o valor que eu dou aos bens que eu recebo na reencarnação? Do dinheiro à saúde física. Da inteligência às condições sociais. Dos relacionamentos e das pessoas com as quais eu convivo, à minha lucidez e condição de compreender a vida. São todos talentos que me são emprestados. Para quê? Para que eu, com esses talentos, possa converter na taxa de câmbio divina os valores que eu vou levar para entrar na alegria do Senhor, para ingressar na alegria do Senhor, para deixar de ser servo, de ser funcionário e virar filho do Pai. E, portanto, gozar com o Pai das delícias. Então, Kardec foi cirúrgico, foi certeiro em colocar essa parábola dos talentos no capítulo 16 do Evangelho, que fala de desprendimento, que fala de desapego dos bens terrenos, ou seja, usar bem, usar com o valor que as coisas merecem, né? Nem se fixar nos recursos materiais e endeusá-los e se aprisionar eles, nem desprezá-los. Porque não podemos negar que com os recursos que a gente tem, a gente pode fazer o bem e pode utilizá-los a benefício do nosso crescimento, a benefício, portanto, da nossa iluminação, da nossa espiritualização. Portanto, meus amigos, a parábola de Jesus fala tudo isso. E para concluir, fala daquele que é atado e é jogado na treva exterior, tendo o ranger de dentes, né? O pranto e ranger de dentes, né? Ou seja, ataio. Essa expressão me chama a atenção, ataio, ou seja, fica atado, limitado. Não é isso que a gente vê aos espíritos que não souberam muito bem se conduzir moralmente nesse mundo? A gente vê isso em O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Os espíritos se sentindo atados aqui simbolicamente. Não conseguem se movimentar bem no mundo espiritual. A gente vê isso na literatura kardeciana, na literatura
pós-kardeciana, e assim por diante. A gente vê esses espíritos dando declarações, dizendo quantos estão se sentindo atados, o depoimento deles, de não conseguirem trabalhar como gostariam, de estarem ainda apegados aos bens do mundo material, estão sem corpo, mas continuam cultivando o apego, acreditando ainda estar encarnados. Então, estamos diante dessa ilusão que o espírito provoca em si mesmo em função de não ter se desprendido dos bens terrenos, ou não ter dado o valor que os bens terrenos merecem. Os recursos que ele recebeu, não para ele se materializar mais, mas justamente para converter a matéria em sabor espiritual, em colocar o seu sabor, em colocar a sua alma, o seu espírito, né? Colocar o elemento espiritual na matéria. Porque um pianista pode chegar aqui e tocar. Ele tem uma técnica tão perfeita que ele toca e nem erra. Porque ele treina tanto. Mas tocar com sentimento é outra coisa. Da mesma forma, você pode fazer o bem. Você pode ir enfermeiro, médico, advogado, qualquer área, educador, qualquer área. Você pode fazer a sua parte. Mas é diferente fazer com amor, com sentimento, com espírito de dedicação, com gentileza. Isso daí é uma moeda que não é uma moeda terrestre. Você está convertendo o trabalho material, o trabalho... Porque a gente pensa que espiritualização é só no centro. Não, em qualquer lugar você pode se espiritualizar, até no seu trabalho, por incrível que pareça. Ali você pode aproveitar para crescer espiritualmente, convertendo as moedas materiais, os proventos do salário, o recurso do trabalho, em gentileza, em amorosidade, em compreensão e tolerância, que são moedas celestes, moedas espirituais. Muito obrigado, muita paz.